Boa noite, está começando mais um Link Fag Entrevistas. Eu sou Noah Deolindo, acadêmico do sexto período de jornalismo do Centro Fag. E eu sou a Yasmin Aires, também acadêmica do sexto período. Esta é uma atividade da disciplina de Telejornalismo 2, ministrada pelo professor Luiz Sonda. E esse é o Link Fag Entrevistas, um programa produzido e apresentado por nós. Neste momento estamos transmitindo a quinta edição e nas próximas semanas você poderá acompanhar novos apresentadores e conteúdos ao vivo aqui no Facebook da TV Fag. O assunto do programa de hoje é sobre adoção. Quais procedimentos precisam ser seguidos, desde o primeiro passo, que é entrar na fila de adoção, até conseguir completar o processo. Vamos falar também sobre a realidade dos pais adotivos em nosso país. A nossa primeira convidada de hoje é a Tamara, que já é mãe adotiva de uma criança e atualmente está no processo de gestação, que é a fila de espera para adotar outra criança. Boa noite, Tamara. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem, vocês? Estamos ótimos, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Agradeço ter aceitado o nosso convite. Obrigada, eu que agradeço. E para tirar todas as dúvidas sobre o funcionamento das etapas legais do processo de adoção, trouxemos a Alessandra Moreira, que é advogada. Boa noite, Alessandra. Boa noite a todos, obrigada pelo convite, é um prazer estar com vocês. É um prazer nosso também te ter aqui. Boa noite. Tamara, então vamos começar conversando já sobre esse assunto tão delicado e ao mesmo tempo tão gostoso de ser dito, né? Nós já havíamos conversado um pouquinho sobre a introdução do assunto, sobre a introdução da adoção e acabei até me emocionando, inclusive queria passar para quem estiver nos assistindo essa emoção toda que é o lado da adoção materna, né? Quando nós temos dois lados, na verdade, né? Quando é o processo do advogado e o processo dos pais adotivos. E eu queria que você nos contasse como foi essa sensação de adotar uma criança, como que foi essa decisão, a conversa com o seu marido, como que foi isso? Sim, eu sou suspeita a falar, né? Porque é algo assim que eu sou filha adotiva, então desde de criança eu falava que eu gostaria muito de ter uma família com 3 filhos. E um dos meus filhos seria através da adoção. Quando eu conheci meu esposo e começamos a pensar em família, o meu esposo, ele falava que não, 3 filhos era muito, era um apenas e seria só o nosso filho biológico mesmo. E foi quando eu estava no último ano da faculdade, decidimos, né, que teríamos nosso primeiro filho, nós começamos a tentar, né, ter um filho biológico, e aí fomos tentando de maneira natural, e aí nós percebemos que não estava dando certo, e aí fomos em busca de médicos, e aí até que descobrimos que nós dois não poderíamos gerar uma criança biologicamente, né? E então uma das possíveis maneiras de ter um filho seria através de uma fertilização in vitro. Mas na minha cabeça eu já sabia que eu teria um filho adotivo. Não, já era algo que eu vinha sonhando sempre. E aí foi mais a questão dele se preparar, dele aceitar toda essa questão da adoção. E quando nós chegamos a essa conclusão, que seria um filho por adoção, aí foi ir atrás do fórum, né, para saber como que funcionaria todo esse processo. Entendi. Alessandra, falando sobre o processo de adoção, o primeiro passo é entrar na fila de adoção, mas como se dá esse processo? Muitas pessoas acham que é um processo moroso, um processo difícil, mas não é simples. E até o acesso também é fácil. Pelo site do tribunal de cada cidade, de cada estado, né? Então, você pode entrar no tribunal TJ do seu estado, TJMT, TJPR do seu estado, e no link da corregedoria você vai fazer o preenchimento do formulário. Aí, esse formulário preenchido, com todas as documentações que eles também deixam a requerimento, você preenche a documentação, preenche o formulário
anexa a documentação e nesse formulário você vai colocar as características da criança. Muitas vezes eles querem crianças em faixas etárias, então tem que deixar tudo determinado. Faixa etária, se tem comorbidade ou não, se tem alguma doença ou não, todas as características que você quer encontrar naquela criança que você vai adotar. Depois de preenchido esse formulário, o Ministério Público, que é quem representa o Estado, o interesse do Estado e quem cuida e zela pelo menor, esse Ministério Público vai estar encaminhando esse formulário para uma equipe multidisciplinar que pertence ao fórum. Essa equipe é formada por assistentes sociais, psicólogas, elas vão acompanhar esses pais para verificar o perfil de cada um. Analisando o perfil, e assim que esse perfil é concluído, esse relatório é devolvido para o Ministério Público. Preenchendo os requisitos, o Ministério Público encaminha para o juiz. O juiz é quem vai deferir ou não se esse casal está apto e vai habilitar ele para a fila de adoção. É na fila de adoção que esses dados vão ser cruzados. Então, quando você preencher, os pais adotantes preencherem o cadastro, eles têm que dizer se eles têm interesse em buscar esse menor dentro do seu estado, ou a nível nacional. Então, ele pode ser em 3 características. Você pode procurar esse menor na sua comarca, que é na sua região, no seu estado ou a nível nacional. Aí, esses dados são triados, né, e são cruzadas essas informações. Assim que se encontra uma criança ou adolescente que cobre os requisitos que os pais deixaram no formulário, aí é feito um primeiro contato. Aí o juiz já determina que essa equipe multidisciplinar vai fazer esse acompanhamento entre o pai e o menor. Até essa criança ser encontrada e esses pais encontrarem essa criança, é o gestor da vara da infância e da juventude quem vai tomar conta desse processo. É ele que vai estar acompanhando se apareceu, surgiu ou não uma criança nesse perfil. Assim que a equipe multidisciplinar recebe esse cadastro e esse menor, eles vão fazer o acompanhamento. São assistentes sociais formadas e elas são especializadas nesse mesmo ramo, para estar fazendo esse laço, né? Formar esse laço entre os pais e os menores. Psicólogos, muitas vezes tem pedagogos, então depende da equipe multidisciplinar que tem o seu fórum, da sua comarca. Depois que eles encontram esses pais e essas crianças, e ali sim tem um vínculo entre eles, aí o juiz pode deferir uma guarda provisória. Essa guarda provisória, ela depende também, depende de como da localidade, do laço que já foi formado com essa criança, da idade desse menor. E essa guarda provisória, ela dura meses, semanas não são, mas meses e anos, da guarda provisória até a adoção definitiva. Acontece muitas vezes que a criança não se adapta ao lar, e alguns pais acreditam que aquela criança não cumpre os requisitos que ela deixa ali. Mas a partir do momento que sim, que é identificado que ali se formou um laço familiar, aí se tem a adoção de fato. Entendi. Nós tivemos um problema com a conexão da Tamara, né, Tamara? Mas já está tudo certo. Nós estávamos falando sobre os trâmites de todo o início do processo de adoção, né? E a minha pergunta para você, nós tivemos a posição da nossa advogada convidada, e eu queria a sua posição como mãe adotiva. Esse trâmite todo demorou muito para você conseguir fazer a adoção, até ver o seu filho? Esse processo de adaptação foi fácil? Como que foi? Então, durante o processo, eu achava que estava assim, uma eternidade. Meu Deus, que demora para que tudo isso. A gente ficava assim, todo mês, a gente ia lá no fórum para saber qual era o nosso lugar na fila, por que estava demorando. Isso já depois que nós já estávamos na fila, né? Porque até chegar o momento de estar na fila, demorou.
Porque aí nós temos toda a questão da documentação que tem que ser entregue, né? Atestado de sanidade física, atestado de sanidade mental. E aí, depois que é entregue toda a documentação, aí nós precisamos passar pelo processo lá com eles lá do fórum. Então, são alguns encontros, eu não sei como está hoje, né? Mas quando foi o nosso processo, do nosso primeiro filho, aí era um encontro por mês, toda a última quinta-feira do mês. E aí aqueles meses não passavam e a gente não via a hora de chegar ao último encontro para passar mais uma etapa, né? E aí eles vêm conhecer nossa casa, eles ligam para alguns familiares para saber, né, dos familiares, de alguns conhecidos, o que eles acham, o que eles pensam sobre a nossa decisão, se aceitam, né? Então, todo esse processo para a gente estava demorando uma eternidade. Quando nós recebemos a carta do juiz dizendo que nós estávamos aptos para adoção, aí foi aquele alívio, sabe? Daí, a partir dali, nós começamos a pensar no quarto. Então, daí a nossa cabeça já conseguiu focar para a espera do nosso filho, sabe? Vamos arrumar o quarto, vamos pensar o que nós precisamos comprar, que precisa ficar pronto. Como o nosso processo do primeiro filho era de 0 a 3 anos e era em diferente sexo, não tinha muita coisa para comprar, né? Então, a gente tinha que deixar o quartinho pronto e ter um dinheiro guardado ali, né? E aí nós fizemos as fotos, né, da gestação do coração, que eu queria muito ter essas fotos, né? Eu sabia que eu não gestaria na barriga, mas era uma gestação do coração. Eu queria ter fotos para mostrar para ele que nós tivemos essa espera por ele, né? E aí, então, depois que nós recebemos a carta do juiz, parece que o tempo, assim, como nós fomos fazendo outras coisas, pensando em outras coisas, parece que passou um pouquinho mais rápido. Mas todo esse processo de entrega de documentação até o nosso filho nascer demorou 3 anos. Então, para nós, esses 3 anos foram, sei lá, uns 10 anos. Hoje, parando para pensar em tudo que nós passamos, o preparo que nós tivemos, nós percebemos que foi necessário passar por tudo isso, foi necessário esse tempo, né? Mas durante o processo eu ficava, meu Deus, não vão ligar, eu trabalhava, saía do trabalho, pegava o celular, meu Deus, a gente não vai receber a ligação do fórum, será que é hoje que vão me ligar do fórum? Porque eles ligavam, né, para nos chamar para o fórum para dar a notícia. Então, essa espera, essa ligação que não vinha a ansiedade era muito grande. Entendi. É muito emocionante ouvir você dizer e saber que tem muita gente que ou tá passando pelo mesmo processo ou ainda vai passar, né? E nós trouxemos aqui também um VT feito pela nossa repórter em Tamilin. Ela comentou com a gente sobre a adoção homossexual, né? São 2 rapazes que estão na fila de adoção e estão à espera de uma criança. Vamos conferir? Do que é feita uma família? Uma família é feita de pessoas completamente diferentes que se amam e que se cuidam. Essa é a realidade de pessoas que estão na fila para a adoção de uma criança. Renato Domingues, que é psicopedagogo, e Sidney de Oliveira, que é psicólogo, estão ansiosos à espera desse presente que a vida vai dar a eles. O complemento que faltava para a sua família, que é composta por esposo, seus cachorrinhos e agora o tão esperado filho ou filha, que finalmente está chegando. Que será recebido com muito amor e carinho por essa nova família. E Renato conta pra gente como foi o começo desse grande sonho do casal. Tanto eu quanto o Sidney, nós não criamos muitas expectativas em cima desse nosso sonho, do nosso projeto de constituição de família. Eu digo assim porque o nosso perfil mesmo no processo de adoção é um perfil bem amplo. O nosso perfil é de uma criança de 2 a 7 anos, independente se é um menino, independente de se for uma menina, independente da cor. Então, a gente não criou muitas expectativas, a gente deixou isso bem amplo. Então, assim, com relação ao processo, ele é um processo bem
tranquilo e ao mesmo tempo é um processo burocrático, mas eu sempre digo que esse processo realmente precisa ser burocrático. Por nós sermos um casal homoafetivo, nós não tivemos nenhuma dificuldade. Até quando nós fomos iniciar o processo, a gente ficou com receio. Falamos, mas será que nós vamos conseguir realmente adotar uma criança por ser um casal homoafetivo? E não tem, sabe, também a ação de uma família hétero ou de uma família homo, sabe? Então, eu acho isso bem, bem bacana com relação à legislação. Então, isso não interfere. A gente poder compartilhar e falar sobre esse assunto e que mais pessoas se envolvam, né, esse interesse, porque eu falo, tem tantas crianças aí que precisam de um lar, e quando a gente entra nesse processo, você precisa ter uma mente realmente aberta e preparada para o que está a vir a ser, né, do desenvolvimento dessa criança, onde você vai acolher, onde você vai receber. A gente se depara com situações que as pessoas estão lá esperando muitas vezes o bebezinho Johnson, né? Isso não existe. Se a criança já está ali, é porque ela já sofreu algum tipo de violação dos seus direitos, né? Ela está lá também para receber uma família e essa família precisa estar preparada para estar acolhendo esse novo sujeito aí em seu lar. Dá pra saber que essa criança vai ser muito acolhida com amor e carinho. Ele deixa um recadinho especial para o seu novo filho ou nova filha que está chegando. É que será uma criança muito amada, muito desejada, e a constituição da nossa família, acima de tudo, é a base do amor, respeito, e é onde ela terá o nosso lar, o nosso afeto, o nosso carinho, o nosso acalento para essa criança. No Brasil, casais homoafetivos, eles são... Como podemos dizer, no Brasil, casais homoafetivos têm uma sensibilidade a falar sobre o assunto, não é mesmo? Mas aí está o Renato abrindo pra gente a história linda da família. Exatamente. Renato é um exemplo de superação, podemos dizer assim, e de coragem também, né? Com certeza. E, Alessandra, é sobre isso que eu quero perguntar. Se existe alguma diferença ou ainda existe algumas barreiras para casais homoafetivos adotarem? Não, nós temos de praxe 7 tipos de adoção, né? Uma delas é a homoafetiva. Nós temos a unilateral, quando o pai se separa, um dos genitores se separam e ali constitui uma nova família, e a outra parte cria um laço com essa criança e também quer fazer parte. Aqui na nossa comarca, eu falo de Sinop, no Mato Grosso, nós temos deferimento de sentenças onde 2 pais, um biológico e um afetivo, que era o companheiro da mãe, também teve o direito de registrar como filho, se filho fosse. Nós temos isso que acredito que é inovador e brilhante, porque a criança ela realmente cresceu com 2 pais. Desde recém-nascida, ela teve o contato com o pai biológico e com o pai afetivo. Nós temos também as questões de unilateral, que é só uma que registra. A legal, que é toda esse trâmite que a Tamara vem contando para a gente. A homoafetiva, que é essa que está sendo relatada agora. E o interesse do legislador é só que essa criança ela vá ser criada dentro de um núcleo familiar, independente se é homem ou mulher, porque se são casais homoafetivos ou não. Porque esse casal, o STF já reconheceu como união homoafetiva como uma união estável, assim como homens e mulheres. Então, isso já é pacificado, é uma decisão. Então, se eu posso me unir a um outro homem ou uma outra mulher, então eu também posso adotar uma criança. Então, é muito bonito. O ECA também não faz distinção, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, não faz distinção sobre casais homoafetivos ou não, só as condições de adoção. E temos várias outras adoções. A gente já tinha comentado sobre a adoção brasileira, que é o que acontece muito, e o intuito personae, que é quando um parente cria.
Eu tive, há pouco tempo, um maior de idade que foi criado pelos tios e o juiz deferiu em 64 dias a adoção desse maior. Muito rápido, sem muita burocracia, o Ministério Público veio, concordou com a adoção e hoje ele é adotado pelos tios que o criaram, né? E temos as outras adoções, que como a perda até do pátrio poder. Para essa criança estar para adoção é exatamente como esse pai contou. Ela sofreu já alguma perda de seu direito, ou em algum momento foi colocado em risco a integridade dessa criança. Por isso, ela foi posta à adoção. E esse processo que a Tamara está narrando, a gente até chama de gestação. Tem gestações de 3 anos, né? E gestações menores. As gestações mais demoradas são exatamente essas gestações de pais que têm interesse em crianças nessa faixa etária, de recém-nascido a 3 anos. Essas crianças, elas têm uma quantidade maior de interesse na hora de preenchimento dos formulários. E os números de adoção para eles chegam a quase 50%. Então, quando se preenche um formulário, o interesse é exatamente nessa faixa etária, de aproximadamente 50%. E aí já diminui a quantidade de adoções conforme a criança vai crescendo. Então, vai saindo de quase 47%, 50% para 28%, até 7 anos, de 4 a 7, aí de 8 a 12, já cai mais, 12%, 17% de interessados em crianças com essa faixa etária, e 8% acima de 14 anos, de 12, 13 anos, até aos 18. Então, essas crianças, elas permanecem nos orfanatos, né? E elas ficam por um período muito grande lá, até muitas delas a completarem a maioridade. Mas, em questão de homoafetivo, pais homoafetivos, aqui na minha comarca, na nossa comarca, nós temos vários pais que adotaram crianças aqui e o trâmite é bem rápido também. Entendi. E, Alessandra, para maior esclarecimento, então nós temos várias filas para adoção, não só uma. Como, por exemplo, você citou quase 50% para crianças até 3 anos, né? Então, por exemplo, nós temos filas de adoção para crianças de até 3 anos, para crianças de até 6 anos, e aí essas decisões que as pessoas optam ao preencher o formulário é quem determina a fila, isso? A fila não. Quando se preenche o cadastro, até antes de ser habilitado, na hora de preencher o formulário, é que você vai determinar em qual fila você vai entrar. Se é a fila da sua comarca, da sua região, do seu estado, ou uma fila única, que é a nacional. Então, as filas são essas. A diferença é que, quando se preenche esse formulário e fala, eu quero crianças da minha região, eu quero entre faixa etária de recém-nascido a 3 anos, o interesse para adoção é maior. Essa é a diferença que a gente está dizendo de interesse no preenchimento da fila mesmo. Entendi. E Tamara, falando, né, sobre isso, eu queria te perguntar ainda sobre sentimento, como foi para você, por exemplo, passei pelo processo, né, iniciado de começar todo esse processo, os papéis e tal, tá, entregamos os papéis, e agora? Teve esse e agora? O que será que a gente faz? Teve um frio na barriga? Teve uma ansiedade enorme? Como foi isso? Teve sim, a ansiedade não tem nem como explicar, assim, né? Mas foi como eu falei, a gente começou a pensar no quarto, fizemos um álbum de fotos, né? Tiramos fotos, e aí a gente pensava, meu Deus, e agora? Que idade? Como nós deixamos de 0 a 3 anos, nós não sabíamos, né? Vem recém-nascido, vem maiorzinho, e agora? Menino, menina? Então, tinha essa ansiedade, um medo também, porque, né, geralmente, nos cursos que nós fizemos, né, no fórum, nós aprendemos muito sobre crianças
filhos de usuários de drogas, né? Como que poderia ser o desenvolvimento, palestras com psicóloga, com profissional de enfermagem, mas e o banho, né? Como que dá um banho se for um recém-nascido? Cólica, né? E agora, se tiver cólica, como que... Então, nós líamos muito, até lá no fórum, elas entregam para nós uma lista de filmes, de livros. Então, nós fomos fazendo isso, lendo, assistindo, e aí, cada filme que nós assistíamos sobre adoção era uma emoção diferente, era choro, na verdade, até hoje, né? Para saber, meu Deus, será que vai ser assim? Né? Se chegar um menino, vai ser assim? Se chegar uma menina, vai ser assim? Então, tinha muito isso, né? E da família também, né? Como que é? Como que vai ser? Meu Deus, será que vem esse ano? Então, era muito, né? E como a gente aguardava pela ligação, era isso, e agora é a ligação. E daí, se ligarem, como que vai ser? A gente não comprou cadeirinha, a gente não comprou bebê conforto, porque a gente não sabe se é bebê, se não é. Então, e tanto que quando chegou foi essa loucura mesmo, né? Porque é exatamente o que elas falavam, não tem como a gente saber o dia, né? Diferente de uma gestação de barriga, né? Que você já meio que se prepara para aquela data, para aquele dia, para aquela semana. Nós não tínhamos isso, né? Por mais que nós estávamos preparados, foi um susto. Tamara, você está contando pra gente sobre esse sentimento de, né, da ansiedade do telefonema e tudo. E você fazia muitos planos com a chegada do bebê? Por exemplo, eu vou levar ele no parque, eu vou fazer tal coisa, Você... Sim. Até uma coisa que eu esperava eu sou professora, né? Então eu via, assim, as mães chegando, deixando os filhos na escola, e eu pensava muito nisso. Quando que vai chegar a minha vez, né? Quando que eu vou deixar o meu filho ou a minha filha na escola? Na igreja, na missa, eu olhava, assim, as famílias com bebês, com crianças. Meu Deus, quando que vai chegar a minha vez? Será que eu vou chegar na igreja com bebê conforto? Será que coisas assim, sabe? Parque, meu Deus, a gente passava, olhava, meu Deus, eu cutucava meu esposo me cutucava, né? Olha que lindo, e a gente ficava nessa expectativa, né? Meu Deus, será que a gente, quando chegar, a gente já vai poder levar para o parque, a gente já vai poder levar a gente vai poder viajar? E é que nem a doutora falou, né? Nós tivemos um momento aí, 30 dias, né, para daí sair a documentação definitiva. Então, nesses 30 dias, a gente ficava, meu Deus, será que a gente pode sair com ele? Será que não pode? Né? A minha família é de Catanduvas, então a gente ficava, será que a gente pode ir para Catanduvas? Ficava até coisas bobas, assim, que passavam pela nossa cabeça, né? Mas tudo pela ansiedade, por toda essa vontade que a gente tinha de ter nosso filho. Entendi. Tamara, nós assistimos agora há pouco sobre a adoção dos meninos, que inclusive são seus amigos, né? Estão na espera aí de receber um novo bebezinho. E nós vimos também que eles já estão com um quartinho pronto. Você, como já passou por essa fase e sendo amiga deles, vendo eles passarem por essa fase, rola aquele, vou te dar um conselho, não pense assim, ou não fique tão ansioso assim, porque como é que é a relação disso? Vocês conversam muito sobre isso? Sim, mas pelo contrário, eu fico mandando mensagem, e aí, alguma novidade? E aí, ligaram? Ao invés de eu cuidar, né, com isso, para eles não ficarem tão ansiosos, eu deixo eles mais ansiosos ainda, né? Mas sim, nós demos várias dicas com relação ao grupo de adoção também, que tem um grupo aqui na cidade, né, para eles participarem, porque fazia muito bem, filmes, livros, a gente fica trocando essas figurinhas, né? Aí agora que nós decidimos entrar novamente, daí eu fui perguntar, e aí, como que tá o processo, né? Mudou alguma coisa, o grupo, então a gente está sempre conversando sobre isso. O quartinho, né, do filho deles também foi um pouco inspirado no nosso. Nós fizemos um quartinho montessoriano para o nosso filho. Então, quando eles começaram a montar, eles mandavam mensagem. Então, todas essas trocas de figurinhas, até hoje a gente tem.
Entendido. Alessandra, a gente está vendo a Tamara falar, né, sobre todo o processo que ela passou até adotar. E como que o judiciário age como que ele encontra formas para viabilizar um encontro entre a família, os futuros pais, e a criança? Sempre através da equipe multidisciplinar, né? Quando eles encontram, cruzam os cadastros e encontram o perfil dos pais e do menor, a equipe multidisciplinar vem fazer a gente fala que família é laço, né? Laço afetivo. Então, a equipe multidisciplinar, ela vem fazer um laço entre a criança, que é o laço exatamente do cordão, né? O cordãozinho umbilical que ele vem construir aquele lacinho entre eles. Então, ele vem por meio de vários projetos. Então, muitos, como a Tamara está dizendo, tem grupos, filmes, indicação de filmes, acompanhamento psicológico, porque receber uma criança que vem de fora, muitas vezes é bem complicado. Não tem só o processo dos pais, tem o processo dos familiares. Muitos não aceitam, dizem, essa criança vem de outro relacionamento, vem de outros pais que podem ter sido usuários, exatamente como ela disse, usuários de droga e tudo mais. Dificilmente é uma mãe que faz o pedido de doação espontânea. Aqui na nossa comarca e a nível nacional. É mais difícil ou mais raro, para se dizer, que uma mãe ela doa espontaneamente. Mesmo porque quando ela demonstra o interesse em doar, essa criança automaticamente vai para a fila. Né? Acontece muitas vezes dos pais já ficarem na porta do hospital querendo já que levar para casa, né? Mas o processo justo é um processo que passa por fila, por preenchimento de formulários, porque pessoas como a Tamara, como acho que é Sérgio, né? Que é o amigo homoafetivo que está esperando há muito tempo. Então, assim, tem pessoas que passam muito tempo esperando, gestando essa criança, e não é justo, por isso precisa que o judiciário venha regular isso, e quem regula é o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, regula essas filas para que tenha uma certa justiça nisso. São pessoas que já estão preparadas intelectualmente, por meio exatamente dessa equipe, preparada para a chegada dessa criança. Então, precisa ter esse laço formado e a equipe multidisciplinar é capacitada exatamente para isso, para fazer um laço entre esse pai e esse menor. Entendido. Assim como o judiciário ele regulamenta o processo de adoção, com o VT da repórter Emily Lazarotto, vamos ver as instituições que auxiliam na compreensão do processo de adoção para os pais adotivos que querem entrar nesse processo e para o público em geral. A adoção é vista como um processo longo e difícil, visto que muitos pretendentes buscam faixas etárias específicas. E a partir dessas dificuldades que nasceram as instituições que promovem o diálogo e auxiliam os pretendentes nessas jornadas. Como é a história da Reencontro, que nasceu dessas dificuldades, que hoje promove o diálogo e auxilia os futuros papais. Para eu falar da ONG, né, da ideia de surgimento da ONG, ela cabe na minha história de pai por adoção. Então, eu sou solteiro, tenho 49 anos hoje, né? E claro, como a maioria dos pretendentes, a minha ideia inicial era uma criança, um menino de 3 a 6 anos, que nós temos aí 80% das pessoas no cadastro de adoção preterindo esse perfil de criança. O que aconteceu? Os anos se passaram, me habilitei, depois de um ano eu já estava habilitado, e conheci um projeto chamado Projeto Encontro, que é um projeto que reúne pretendentes à adoção e crianças de acolhimento. Fui lá para conhecer, eu queria estudar um pouquinho do projeto, porque eu sabia que lá tinha crianças
fora do meu perfil, né? Eu fui mais para um estudo do que propriamente para adoção. E fui surpreendido com um menino de 13 anos lá, que passou por mim no começo do evento. Naquele momento ali, eu tinha certeza que eu tinha encontrado meu filho. E esse foi o start da Reencontro. Então, eu consegui entender que o filho por adoção, o filho, né, independente do viés que ele venha, você vai passar tudo a primeira vez com ele. Foi esses desafios que me fizeram entender o quanto os pretendentes estavam mal informados, assim como eu, né? Quer dizer, eu fui um acidente, uma ONG me chamou para participar desse evento, falei com a vara da infância, com o promotor, com a técnica judiciária, com a juíza, e resolvi daí fundar a Reencontro, que já tem 3 anos, funcionando ali. Hoje, a Reencontro faz o curso de preparação à adoção. Nós temos uma célula do pós-adoção, que é quando a criança vai para a família, inicia esse processo, né, inicial de se envolver com a família, dos desafios e tudo mais. Então, a Reencontro também faz esse trabalho. O processo de construção foi árduo, viu? Porque é muito difícil conseguir apoio para esse tipo de trabalho. Estamos aí há 3 anos trabalhando e não temos até hoje nenhuma ajuda governamental. Ela ainda é muito difícil, o trabalho é árduo ali. Se você não tiver um pulso firme, você desiste na metade do caminho, porque a falta de apoio do governo, do município e de todos aqueles, da legislação em si, né, que poderia fazer, é terrível. É isso aí. E agora nós vamos falar um pouquinho mais sobre o sentimento, né? Nós estávamos conversando e eu queria dizer, Tamara, que é um sonho de muita gente adotar, né? Chega a ser assim, nós gostaríamos de poder resolver com as mãos a demora, mas a gente sabe que é muito necessário. E a adoção, particularmente, é um sonho meu, eu já tinha comentado. Eu tenho amigas que também têm o sonho de serem mães adotivas. E nós temos aqui um pequeno pedacinho de um vídeo que você nos forneceu sobre o momento da chegada do Arthur, né? Se não me engano é o nome dele, nós vamos ver agora, do Arthur. E eu queria que você comentasse como foi esse sentimento para você, como foi esse sentimento para o seu marido, como foi para sua família, que aposto que também estavam muito ansiosos. E gostaria que você também pudesse deixar um recado para essas pessoas que têm o sonho de serem pais adotivos, ou até mesmo quem já estão na fila, como os seus amigos, e tem essa ansiedade enorme, que você pudesse dizer algumas palavras de como é já ter essa criança e a alegria que você sente. Sim, só de comentar já, às vezes eu vou conseguir falar assistindo. Mas foi a maior emoção da nossa vida. Ele foi muito esperado, não só por mim, pelo meu esposo, mas por toda a nossa família, que passou tudo junto com a gente. Na entrega dele, aí meus pais estavam juntos, então, assim, foram dias, foram meses de espera, de saber quando ele chegaria, como ele chegaria, não tanto por mim, mas pelo meu esposo, esse sentimento, como que seria, né, pegar ali, é nosso filho, e assim, ó, não dá para ouvir, mas quando eu pego ele, eu já falo, é meu filho, ele é meu filho, ele veio pra gente, ele era para ser ele, era para ser assim, era para ser agora. Então, toda essa espera que nós tivemos dele foi necessária, foi para o nosso crescimento. A chegada dele, a festa que a nossa família, que os nossos amigos, quem estava conosco ali, não, a gente precisa fazer, não teve chá de bebê, vamos fazer uma festa para a chegada dele. E aí nós fizemos esse chá de boas-vindas, nossos amigos fizeram, porque nós estávamos tão envolvidos ali, com tudo, com documentação, com quarto e tudo mais. Eles prepararam tudo isso pra gente. Eu não escolhi nada de decoração, nada. O lugar, foram todos os nossos amigos, sabe, que fizeram isso pra gente. E aí, comemorar o primeiro aninho dele
tudo como a gente pensava, como a gente sonhava. Eu sempre falei que eu queria passar pelas noites mal dormidas, pelas noites de cólicas. Eu sempre falava isso, sabe? Eu quero passar por isso, e a gente passou. E foi maravilhoso, assim, sabe? Cada minuto, cada dia, cada toque do telefone que eu achava que poderia ser alguém do fórum e não era, sabe? Noites sonhando, pensando, tudo valeu a pena, tudo. Quando a gente pegou ele no colo ali, quando ele chegou na nossa vida, a gente viu que era isso que a gente queria. E era isso, era para a gente ter passado por tudo isso, ter vivido tudo isso. E quem tem esse sonho, quem tem essa vontade, é demorado, é um processo demorado, é cansativo, mas não desistam, porque vale a pena cada espera. Ele é nossa maior riqueza, tudo que a gente sempre, mais do que nós sonhamos. E agora está aí pedindo a irmãzinha. E eu aposto que vocês já estão muito ansiosos para o próximo bebê que virá por aí, né? Eu acho que mais ainda, sabe? Nós terminamos as consultas com a psicóloga, né? Os testes com a psicóloga para nossa de sanidade mental. E aí ela falou assim no final: gente, se dependesse de mim, eu daria a filha de vocês hoje. Eu falei, meu Deus do céu! Parece que a ansiedade tá maior agora, sabe? Sim. Muito bem. Eu agradeço a presença de vocês, em terem aceitado o nosso convite. Eu quero agradecer também a doutora Alessandra, que nos proporcionou alguns momentos de sabedoria em relação à questão jurídica de tudo. E para você que tem esse sonho, para você que quer ser pai, quer ser mãe adotiva, não desista, porque nós podemos dizer com toda certeza de que adotar é a forma de amor mais bonita que tem. Tá certo? Eu agradeço então a presença de vocês. Yasmin, obrigado por estar do nosso lado e estar compartilhando comigo esse momento e essa pauta, esse assunto tão importante pra gente. E obrigada também vocês que estão assistindo pelo Facebook da TV FAG. Muito obrigado. É isso aí, gente. Obrigado também a vocês que se comunicaram conosco através dos comentários. E até a próxima. Uma boa noite para você. Boa noite.